Volta aí, gente. Vamos lá. Estamos aqui de volta. Estamos aqui de volta. Chama todo mundo aí. Por favor, gente, verifica aí. Estão falando que minha conta está privada. Não tem nada, gente. Está aqui dando como pública. Mas vamos lá. Volta todo mundo. Chama todo mundo. Goiânia. Pastor Leandro está de volta. Me Caiu. deu um calorão, rapaz. Hã? Me deu até um calorão. Rapaz, vou te falar uma coisa. Estão derrubando live à torta direita aí, viu? A temperatura caiu aqui em Santa Catarina, assim, foi... Tá muito frio, muito frio. E até o clima, né? Para quem é aqui do sul... Ah, bom, em Curitiba aí também é Ó, o frio, né? pessoal dos Estados Unidos entrou aqui, ó. Pastor Leandro, como que um pastor deve hoje pregar e preparar o seu povo para esse momento? Porque a gente tem que arrumar um meio de preparar o povo, fortalecer a alma deles. Porque o povo é frágil. Porque hoje, se tiver uma perseguição, 90%... Veja, os crentes hoje não têm aquela capacidade só. Se você não negar Jesus, eu mato sua filha, mato seu filho. É isso aí. Os crentes hoje negam. E você É. vai no YouTube e tem um videozinho lá do cara dando ali, ó, fazendo um videozinho, te dou R$ 20 se você negar Jesus. O cara... E todo mundo negando por causa de R$ 20. É um ensaio. Então, o que a gente deveria analisar hoje? Como a gente deveria viver? Como que a gente fortalece a nossa igreja para viver tempos como nós vamos entrar para viver hoje? Uma das coisas que eu penso durante muito tempo foi pregado muito sobre posse, né? Sobre tomar posse, sobre vencer, sobre conquista. E não está errado de uma certa forma. O evangelho te proporciona o que a própria palavra de Deus diz, né? Sobre vida abundante, sobre tantas outras promessas. Mas o evangelho de Jesus também é um evangelho que nos propõe perdas, né? O próprio Jesus nos chama para o quê? Quem não negar a si mesmo, né? Você tem que abrir mão, muitas vezes, de alguns interesses, da sua própria vontade. Então, essa igreja de hoje, na segunda ou terça, eu lembro que eu falei sobre Laodiceia aqui para o pessoal da igreja, no grupo que a gente estava fazendo estudo, é exatamente isso. É uma igreja que hoje pensa que é uma coisa, mas não é. Então, eu acho que esse momento agora está refletindo aquilo que muitos de nós pastores, e aí eu não estou sendo institucional, né? Eu respeito toda ela e toda a igreja não tem uma perfeita. Então, eu acho que nós erramos, talvez, no preparo para as pessoas. Porque a igreja de hoje não faz mais discípulo. A igreja tá só ajuntamento, mas você Terra, gerar... terra. Isso, exatamente, né? Então, assim, eu tenho, pastor Hernani, as minhas falhas, claro, como eu falo, a gente não sabe tudo e não consegue transmitir tudo aquilo que Deus também tem transmitido no nosso coração. A gente falha, às vezes, até no falar para a igreja. Mas uma das coisas que eu sempre falo aqui, sempre alerto a igreja, principalmente em cultos de ceias, em cultos para a igreja mesmo, é sobre a nossa vida com Deus, né? O temor, a questão de manter a nossa reserva de óleo. Foi a pergunta da Lúcia aqui, ó, aquela hora eu não tive tempo de te falar. Ela perguntou aqui, a mãe do Anderson, do vereador, será que é para esse período que a gente vive agora? Ela perguntou, será que esse período que a gente está vivendo, essa quarentena, né, esse isolamento, será que não é o tempo para encher a nossa Botija. A nossa botija de óleo? Ela está perguntando. Eu acredito que seja. Sim. Não é? Agora é hora de ter reserva de óleo. É isso aí. Então, assim, agora é a hora que voltar o lockdown, vocês têm que encher a igreja. É isso aí. Aí vai ser de fato provado se esse povo estava só com medo ou se de fato é um povo de fé. Porque tem gente que é guiada pelo medo. Quando eu voltar da quarentena, eu vou ficar sempre, né, atento ao culto. Na verdade, tem gente que só faz aquilo que sempre fez, promessa. Você já foi visitar pessoas de hospital, e eu também já fui, como pastor local, a gente sabe como é que é isso, né? A pessoa está lá internada, ela fala assim, pastor, a hora que eu sair daqui, eu quero tanto ir na igreja.
e às vezes depois sai e não cumpre. Então, o povo de Deus tem que ser guiado pela fé, não pelo medo do momento que, né? O momento não é para ter medo. E a gente precisa realmente preparar a igreja. Se é só um ensaio esse momento, agora a gente vai ter que retomar e preparar a igreja para um outro tipo de situação. Agora sim, a gente vai ter que ficar bem antenado, bem ligado, né? Alguém perguntou assim, se Jesus previu o relógio do Apocalipse dos cientistas atômicos. Acho que o pastor Leandro, você ouviu esse relógio? Não. Rapaz, eu fiquei chocado. Existe um relógio chamado relógio do Apocalipse. O Fantástico passou e falta 1 minuto para meia-noite no relógio. Eu ouvi falar, não assisti a matéria. E aí está falando se Jesus previu o relógio, que é a meia-noite. Olha, pode ser, a gente não sabe. Mas assim, o que acontece? O relógio de Deus é Israel, né? O relógio de Deus é Israel. O que acontece? Os desigrejados estão sendo provados no que pregam. Gente, presta atenção, o Nando de Araxá, lá do pastor... Como é que chama o pastor lá, bem? De Araxá? Hã? Pastor Zé Gino, da Igreja Batista do Avivamento. O Nando, Nando, presta atenção. É 100 segundos, né, Alex? 100 segundos o relógio do Apocalipse, tá certo. Eu falei 1 minuto, presta atenção. Ô, Nando, deixa eu ver a pergunta de novo aqui que fugiu. Os desigrejados. Ok. Qual é a diferença do momento que nós estamos vivendo para o desigrejado? Eles estão rindo à toa. Vou explicar a diferença. A diferença é que o desigrejado, ele disse, eu sou crente em casa, mas não é crente. Ele não cultua a Deus em casa, ele não ora em casa, ele não congrega, ele não faz culto no lar e etc. Se você ficar só assistindo o pastor Leandro e a pastora Tatiana, não cultuar enquanto eles cultuam, você também está, nesse momento, como um desigrejado. Você tem que ter a mesma reverência nas lives do seu pastor como você tem no culto. Porque você tem que cultuar Deus em casa. Senão você está assistindo. É o altar para Deus em casa. Então, o seu pastor aí, está lá fazendo culto online, você tem que assistir ele. Se ele estiver adorando, você adora. Se ele fechar o olho, você fecha. Se ele falar da oferta, você oferta. Se ele falar do dízimo, ainda que você não vai transferir o dízimo online, você consagra ali na hora e leva lá na igreja para o seu pastor durante o dia. Mas orar a Deus, porque senão você também está ali como desigrejado. Porque está todo mundo desigrejado agora. Está todo mundo na mesma igreja. Todo mundo na igreja do desigrejado. Só que o problema do desigrejado, que a crise do desigrejado, a crise dele é justamente o contato com os irmãos. Mas o que está fazendo falta para nós agora. Mas o desigrejado, ele não é uma pessoa meio que autônoma na fé? Não é esse o conceito? Exato. Ele é pastor de si mesmo, ele é apacentador de si mesmo. Se o irmão que está sem ir no templo começar a fazer as coisas independente e autônoma, sem buscar orientação da pessoa espiritual que Deus pôs na vida dele, ele também vai virar um desigrejado. Mas, pastor Hernani, o desigrejado já é um cumprimento de uma palavra que também com relação ao nosso tempo. Eu não estou chamando o desigrejado de apóstata, veja bem. Eu tô. Eu tô. Nos 3 estágios de apostasia, né? Você bem fala sobre isso no tema. Ele está no primeiro. Porque tem aqueles que não estão congregando e que têm temor, mas talvez por causa do próprio erro tem vergonha de voltar. Agora, o desigrejado mesmo, que a gente conhece, é aquele que fala, eu já estive lá, eu conheço todo mundo. O pastor da Igreja Nazareno de Campinas. O que você está rindo aí, ô engraçadão? Edmar Fonseca, amigo lá da Nazareno, ele está rindo. Vai lá, vamos continuar. Ele deve conhecer algum assim também. A certeza, é pastor de igreja, ele está passando um filme. Né? Agora você vê, por muito tempo os pastores choravam, eles ficavam tristes. Claro que a gente, quando vê alguém na igreja que sai, a gente vai como pastor... Então deixa eu só explicar aqui. Pastor Leandro, Oi. Olha como é importante o que a gente está falando. Alguém falou, como se eu sou desigrejado se eu sou a própria igreja? Então vamos dar uma aula linguística aqui para essa irmã aqui que falou. Como? A irmã
Lieda. Então, deixa eu explicar. Você só é igreja quando você está em assembleia, biblicamente falando. Sim. Quando Jesus falou, levantarei a minha igreja, ele falou, levantarei a minha assembleia. A palavra é eclesia. Porque os gregos e os romanos já tinham suas assembleias. E Sim. Uma assembleia ela é feita de 2 ou mais pessoas. Por isso que quando tiver 2 ou 3 reunidas, tem que estar reunido. Então, veja, você não pode por aí dizer, eu sou a igreja. Você pode sair por aí dizendo que eu sou templo do Espírito. Mas você só é igreja quando vocês estão em assembleia, em harmonia. Pastor Hernani, é só ler a carta de Paulo aos Coríntios que fala que nós somos membros de um só corpo. Agora, o que eles criam? Eles criam a ideia de que eu, individualmente, sou a igreja e eu não preciso do outro. Não, nós precisamos do outro. E outra coisa, para essa questão, eu tenho só uma pergunta. Quando João ouviu a voz que disse, escreve, voz de trombeta, convocando ele para escrever. Ele disse que ao anjo da igreja, são 7 igrejas e são 7 estrelas, não é? Ele vê 7 castiçais, ele vê 7 igrejas e ele, Jesus, que habita no meio das igrejas. Olha aí. João, quando ele procura Jesus, ele vê Jesus no meio da igreja. Daí, são 7, ele está no meio. E as 7 igrejas, pastor Hernani, tirando Laodiceia, que também tinha aqueles que não eram realmente 100% fiéis, né, e que de fato tinham erros, que a igreja de Laodiceia, não, a de Filadélfia, que é a igreja do amor, eu falo assim, se as 7 tinham problemas, o que o povo de Deus quer uma igreja perfeita aqui, gente? Não vai ter, não vai encontrar. Querer casar com a igreja, querer congregar a igreja perfeita é querer casar com Brad Pitt sem ser Angelina Jolie. Talvez, por aí. Ou então, assim, ó, eu sinto muito quando alguém sai como pastor, até algumas eu dou graças a Deus, eu já falo, meu Deus, foi tarde, Senhor, obrigado. Né? Então, mas a gente tem que ser sincero, deixa a pessoa, não seguir o seu caminho. Agora, teve épocas que os pastores ficavam em crise, você lembra? Meu Deus, o que eu fiz de errado? O que está acontecendo comigo? Né? A família, o pastor, a família entrava em crises porque alguém saía, e isso cada vez é muito comum. Irmãos, olha, sobre essa crise de desigrejado, no Brasil, 7 milhões, no mundo todo já são mais de 280 milhões de desigrejados. A Europa toda é desigrejada. Eles falam que é crente, mas não vai na igreja. Alguém perguntou, posso realizar a Santa Ceia só com a minha família? Bom, não, Kátia, não é o ideal. Nós estamos sendo obrigados pela circunstância a fazer isso. Mas mesmo nós fazendo, o seu pastor está ministrando a ceia, ele que consagrou os elementos que está na sua mão e você toma da ceia. O que você não tem autoridade eclesiástica é de você, a revelia, vai lá, prepara um elemento, você mesmo consagra, você mesmo dá sua família. Eu pergunto uma coisa para ti, tem auto-unção? Não existe. Pronto. Então você toma da ceia em casa, mas não é você que está realizando a ceia. O seu pastor está ministrando e você está tomando em casa. Né? Porque são funções eclesiásticas, casamento, ceia, batismo e etc. Então, a diferença, como eu vi um desigrejado falando esses dias, agora eu quero ver, a diferença é que nós estamos motivando nossas ovelhas a cultuar a Deus em casa. Então, se você está pregando online, ou se você está fazendo culto online, ou se você não está fazendo culto online, mas você está criando uma cultura dos seus irmãos serem sacerdotes universal. Que é aquele modelo... Não tem cada um oferecer o seu sacrifício a Deus. Justamente. Então, se não tem isso, irmão, você é só um religioso. Né? Porque a birra de quem não congrega, que aí é um sinal dos últimos dias, é isso, é que as pessoas preferem se apartar do corpo. Você já viu um narigão no centro da cidade? Ô, narigão, cadê seu corpo? Não, eu sou o corpo. Uai, narigão. Mas foi o que Paulo falou, né? Que aqueles que nós damos o menos importante, ele tem a sua funcionalidade.
né? E às vezes uma pessoa assim, ela deve ter algum trauma ou viveu alguma situação triste. Eu já vivi, gente. Olha, há pouco aí, o pastor Sandro, o pastora Muriel, que nos conhecem lá de Joinville, né? E tantos colegas lá que nós fizemos em Joinville e o início do nosso ministério. Quantas vezes, não é, situações que nós vivíamos no começo da fé, que até eram coisas que a gente podia até ter trocado de igreja, mas continuamos firme. E claro que situações das mais variadas acontecem. E com certeza tem pessoas aí que talvez sejam seguidores teus, que vivem situações assim, que conhecem uma situação na igreja, que é um problema da igreja, mas ela faz o quê? Opa, vou orar a respeito, não é? Eu queria até, pastor Leandro, de aproveitar esse momento, que essa live vai ficar 24 horas comigo e com você, também no seu, de falar para os irmãos, meu Deus, pense bem e cuide do seu pastor. Porque se você está sofrendo e não ir na igreja, o seu pastor está sofrendo muito mais. Porque o que acontece? A minoria das pessoas conseguem ter um culto online. A minoria. Você pôs um vídeo do pastor de Irani esses dias, me cortou o coração. Ele lá com todo esforço fazendo culto, do jeitinho dele, com áudio ruim, mas fazendo. Você sabe por quê? Você já imaginou? Aí os membros da igreja, vai lá, 2, 3 assiste. É triste isso. Os irmãos têm que aprender que o pastor dele está fazendo aquilo, e a live, e o culto cansa igual pregar no culto, porque cansa a mente. Então os irmãos têm que valorizar o que o seu pastor está fazendo nesse momento. Mas, poxa vida, tem muito pastor sofrendo agora, viu? Mas, não ore Hernani, pelos seus pastores. É isso aí, o pastor Edmar falou assim, aqui agora. Ó. Eu escrevi a respeito e eu não tenho, por exemplo, você é uma pessoa que tem um trabalho local, uma igreja local, e tem um trabalho itinerante. E, na verdade, o teu trabalho é muito mais voltado, né, para as igrejas, um ministério evangelístico, dentro, né, não só do Brasil, fora. E, então você já tem uma estrutura, você já sabe lidar com essa situação, né? Já tem uma equipe. Agora você viu o pastor David. O pastor David é pastor da nossa região e a igreja de Irani deve ter uns 80, 70 membros. É muito difícil. Eu sou o pastor dele. Então eu sou pastor de 14 pastores. Você é superintendente. Eu sou pastor desse pastor de Irani. Então, eu sei, ele é muito esforçado, ele, a família, ele canta muito bem, mas ele não tem o quê? Não tem a estrutura que hoje o momento exige. Foi o que você falou, né? Nós não estamos preparados para esse tipo de situação. Então, eu incentivo as pessoas assim, você pode ouvir, eu gosto de ouvir mensagens, há poucos dias atrás, estava assistindo algumas mensagens antigas do Billy Graham, né? Nós somos dessa veia evangelística, né? Então eu gosto de assistir evangelistas e cada pessoa tem o seu perfil, né? Gosta. Agora, por exemplo, você como pastor, mestre, você gosta de transmitir na área escatológica ensinos. Então os pastores que são pastores de igrejas que não têm essa área de atuação, eles não podem coibir ou proibir os membros. Mas o que eu me refiro aos membros das igrejas é que pelo menos uma vez por semana eles apoiem seus pastores. Toda vez que o pastor dele estiver online, ele tem que prestigiar. Mas é que a maioria das igrejas pequenas não tem feito, né? Muito... Não, pastor Leandro, é triste ver gente que vai lá assistir no YouTube o Hernani Dias Lopes, o Luciano Subirá, vai lá assistir na live do fulano de tal, porque o cara tem uma fala robuscada ou tem um conhecimento, ele é homem de Deus. Aí não vai ouvir o pastor dele porque ele é simples, ou a live está ruim, ou o som está ruim. Meu irmão, é a realidade da igreja que você congrega. Agora, você sabe, pastor Hernani, eu estava dizendo aqui em casa eu estava falando, quando na primeira semana da quarentena aqui em Santa Catarina, a gente tinha o dobro de visualizações aqui local. A gente percebia que o povo da igreja estava mais assíduo. O que houve? O povo cansou? Não é o povo...
Pastor Leandro, tudo que é coisa, depois de 15 dias você acostuma. No Isso, início, todo mundo pensou que Jesus ia voltar na primeira semana. Já deram, já isso aí. relaxaram. Isso, sabe qual era a chave da primeira semana? Se você falasse de Apocalipse, você tinha audiência. Se você falasse dos dons espirituais, ninguém... mas Pra você ter uma ideia, nos primeiros cultos eu fiz uma série de Apocalipse. Aí eu dei uma pausa e fiz 2 cultos sobre avivamento. Caiu a metade da audiência. É isso aí. Agora, o que eu penso, Quer dizer, pastor? o povo, eles não querem aprender, estão curiosos, é diferente. É isso que eu falo. Aí querem É saber... curiosidade, não é fome de conhecimento. Se você disser amanhã aqui, ó, amanhã eu vou falar quem é o anticristo. Nosso Deus! Vai ter... 1000 pessoas. Então, a verdade é assim, ele está aí, tá? O filho da perdição está aí o Inico, né? O sujeito que vai ter essa estrutura nas mãos, informação, segurança, saúde. O cara vai ter tudo nas mãos. Agora, nos interessa saber quem é o cara, nos interessa saber que Jesus está chegando, pô. Isso que nos interessa. Eu não estou esperando o anticristo, eu estou esperando Jesus. Isso, mas a maioria do povo quer saber quem é. Aí é o Papa. Eu recebi uma mensagem do menino aí da igreja, me perguntando, 3 da manhã, me mandou assim, pastor, é verdade que o Papa é o falso profeta? É, certeza que ele é. Então, o que acontece? As pessoas estão muito curiosas, mas para nós não é interessante saber, até sim, mas a gente não pode ver só disso, né? Pastor a gente Leandro, o pessoal está querendo polemizar aqui. Vamos polemizar. O quê? Estão falando aí que o vídeo do pastor que descredibilizou a Bíblia é o John Piper. Gente, vocês fumaram maconha estragada? Não é o John Piper, não. O cidadão que falou mal da Bíblia, falou que a Bíblia não é a palavra de Deus, falou que a Bíblia tem um monte de erro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É um pregador coach, um menino. Aqui no Curitiba se usa piá de prédio, piá pançudo, chamado Vitor Azevedo. John Piper é um homem de Deus. Vocês estão doidos. John Piper é um dos maiores biblistas do mundo. É isso aí. Agora, pastor Leandro, o senhor viu esse vídeo? Chegou a ver o rapaz? Virou uma coisa no Brasil, pior que o rapaz tem 5 mil membros. Não, aí você deixou ele mais famoso ainda, cara. Mas você sabe por quê? Pior, eu me arrependi, porque teve gente falando, nem sabia quem é. Vou lá ver. Eu falei, meu, que droga que eu fiz. Mas por que tu acha que eu não curto essas coisas, cara? Porque... É isso que eles querem, é fama, né? Se eu tenho 50 seguidores, eu vou deixar os meus 50 com a mente limpa, entendeu? Agora, você está lembrado do nosso colega de ministério que detonou aí os pastores que curam, que você fez um vídeo, você lembra? Sim. Mas aquele lá tem 1 milhão de inscritos no canal. A gente tinha que dar uma resposta. Sim, não, correto. Você fez o certo. Porque você também tem visibilidade. Eu dar uma resposta para o sujeito vai atingir aqui a minha igreja, mas pastor Leandro, é aí que está. Quando eu falo de pastores locais, você sabe que eu tenho um profundo respeito por pastores locais. Mas claro que sim. Porque eu conheço a realidade dos pastores locais. Sim. Esse é o momento que polarizou. Você tem razão, sim. Polarizou muito a questão das lives, e as lives são bênção, gente. Olha, você deve aproveitar o cara que ensina. Tem hora, se eu descobrir que Hernandes Lopes está na live, eu vou lá assistir, fulano. Então, assim, mas você precisa entender que o Hernandes Lopes não vai te visitar, não é seu pastor, fulano ou outros, são homens de Deus que Deus levantou. Mas o que é triste é eu pegar o pastor, que é o pastor Samuel lá de Campo Largo, que tem a mesma realidade sua, vai lá e faz um culto online, uma igreja que tem 400 membros e tem 10 pessoas assistindo. E o restante está sem cultuar Deus? Então, esse tipo de coisa, eu fico muito triste com isso. Eu fico muito triste, gente. A gente tem que repensar, porque no início, aí que veio a minha crise, aí eu fico vendo ao nível que está o evangelho. O povo, eles não querem aprender. Eles estão curiosos. Eles estão curiosos, porque muita gente... Hoje alguém me perguntou,
Aí, pastor, já estamos na tribulação, quase perguntei, por que você está com medo? O que você tem que ter medo? Então as pessoas estão curiosas. É curiosidade, não é fome de conhecimento. Ó, tem gente comentando aí, né, com relação ao nosso colega lá. Eu sou bem sincero e franco, não precisava ele ter feito aquilo. A minha esposa aqui, volta e meia, assiste algumas coisas que ele fala. Eu não tenho problema nenhum com qualquer pregador. Você sempre fala que todo pregador tem um pouco de, como é que é? De heresia. De herege. Então, assim, ó, eu não tenho nada contra, nada contra. Agora, assim, se eu pudesse fazer um videozinho rápido em resposta, eu diria para ele assim, um dia chegaram para Jesus e pediram um sinal para ele. Está escrito em Mateus 12. Mostra-nos, faça-nos um sinal. E nós queremos, eram os fariseus. Foram os fariseus que pediram um sinal para Jesus. E Jesus disse o que para eles? Você é uma geração má e adulta que pede um sinal e eu não vou dar senão o sinal do profeta Jonas. E ele também, em João 5, fala que ele entrou em Jerusalém no dia de festa, ele foi a um tanque. A Bíblia fala que ali tinha uma multidão de coxos, paralíticos, cegos, enfermos, e ele curou só um cara. Então, pô, o cara se aproveitar do momento, se aproveitar dessa epidemia, dessa pandemia, do momento de pânico, que as pessoas estão carentes mesmo de uma... Não é? A gente vê, não é só o crente que a gente tem que se preocupar, porque você é uma figura... Oi. Você vê que nós tivemos um problema de live com dois extremos. Um com uma teologia liberal de hipergraça, porque o liberalismo teológico e a hipergraça são irmãos siameses. Sim. E o outro com um radicalismo exacerbado de Jonas. Então, assim, ó. Caio Fábio entrou na live, vamos sair. Então, assim, só quero deixar uma coisa clara, gente, por favor, não compare o pastor Paulo Júnior com o Vitor Azevedo. Não façam isso. Não façam. Gente, o pastor Paulo Júnior é um homem de Deus. O problema do pastor Paulo Júnior é que ele é um ultra-calvinista cessacionista. Então, a teologia dele é que ele não crê nos dons. É normal. É normal. Já o Vitor Azevedo, ele quer ibope. Então, ele está fazendo já de propósito. A gente não percebeu. Eu já trouxe esse piá aqui na igreja. Por que eu estou falando o nome dele? Porque eu já estou comparando ele a Caio Fábio. Então, assim... Tem gente tirando sarro aí, ó, de mim, do meu nome, fazendo bullying comigo. Ainda bem que é Lorenzetti, não é Corona, né? Ixi, meu Deus do céu. Então, assim, qual foi o erro do pastor Paulo Júnior? Que eu falei já. Ele errou no tom. Ele não crê no dom, é direito dele. Agora ele falar igual um católico. Cadê os pregadores de cura agora? Cadê? Cura agora, você não cura todo mundo? Cura, isso é que não precisava. Isso não precisava. Pareceu ateu falando, me desculpe. Justo. Parecia um ateu. Você sabe que teve uma moça aqui da minha cidade que escreveu isso aí no perfil dela, escreveu, cadê os pregadores que curam? Onde é que então, irmã, você está falando que ele falou Pedir Macedo, mas ele não citou nome, ele generalizou o que eu estou falando. Ele errou no tom. Isso aí. Eu acho que também... Você, irmã, que é madura, você que é madura, você sabe de quem ele falou. Mas o crente imaturo... Eu tive gente aqui na igreja que copiou, porque sabe que eu prego cura, que veio e falou assim, olha aí, tá vendo? Cadê os pregadores de cura? Copiando. Pera lá. Mas sabe que foi que eu escrevi um comentáriozinho, né? Eu não seguia, mas como você publicou, e aí eu fui lá para saber o que era, aí eu vi o post dele, poxa vida, não precisava. Eu só escrevi uma coisa para ele. Eu esperava isso de um ateu, não de um pregador. Mas é um homem de Deus, é muito sério, ele é muito santo. Santo homem de Deus. A única coisa... eu trouxe o pastor Paulo Júnior e o Hernandes Dias Lopes uma vez no evento. O pastor Hernandes Dias Lopes falou a mesma coisa que ele, de outra forma. Mesma coisa. Entendeu? Então, eu vejo que o pastor Paulo Júnior é muito bem intencionado, é um homem de Deus, gente. Entendeu? É um homem de Deus. O problema é que eu acho que ele errou no tom. E o momento, né? Não é momento. Agora, o Vitor... Gente, não dá. O Vitor Azevedo,
Ele virou o rei dos hereges. Não dá. Pastores, ó, o pastor Ed. A gente está com um monte de pastor assistindo. Deixa eu falar uma coisa para você. É só falar coisa polêmica que a live explode. Está com 300 pessoas. Vocês isso aí. estão doidos. Vocês são tudo fofoqueiro. Só tem Viu só? fofoqueiro nessa live. É aveia, é aveia. Vai entrar aqui na live já o Fuxico Gospel. Fuxico Gospel entra na live. Então, assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa situação desse rapaz, que tem gente, eu tenho amigos pastores em Campinas, o pastor Ed pode falar para mim, que tem jovens deles, Christian, lá de Estados Unidos, lá esqueci o nome da sua cidade aí, Christian, mas é de Massachusetts aí. Então, assim, tem pastores de Campinas, São Paulo, que os jovens deles viajam quase o dia inteiro para assistir culto desse piá pançudo aí. E aí o piá vai lá e fala que Jesus, se tivesse no lugar de Adão, teria caído também. E aí fala tanta coisa. E o que me irrita é o jovem falar: uau! Uau, o quê, rapaz? Você tá louco, meu irmão? Você tá... Uau! O outro lá do lado, o outro falando mal da Bíblia, o cara... Uau! Uau! O sangue de Jesus tem poder. Mas o que nós, como pastores, devemos fazer? Tem que primeiro acabar com esse negócio de tabu. Eu não vou falar quem é. Irmão, fala quem é no púlpito. Nas nossas igrejas, pastor Samuel, os demais, irmãos, esses pastores aqui estão na lista negra. Ó. Não ouça. É perigo, é fermento. Tem que cuidar. Mas esse que é o problema das redes sociais, né? A questão do YouTube. Hoje as pessoas se alimentam de muitas coisas. Isso não é bom também. Acaba... Não tá sendo legal isso. Porque você falou aí... Alguém está perguntando o que é piá. Piá no sul é menino. Aqui em Concórdia, né? Piá, me traz aí, Piá, chave. Né? Aqui no Curitiba guri, também é menino. É guri. Eu não vou nem dizer o que é menino lá em Portugal, senão a live dá 1000 pessoas. Você sabe que eu passei por uma situação lá problemática por causa disso. A pastora foi me apresentar em Portugal e falou assim: irmãos, esse pastor é um puto. Mas eu não vou nem dizer o que tu falou no altar lá em Portugal, que depois... Edmar me zoando, porque eu trouxe o Vitor Azevedo na igreja. Ed, o Edmar, que é pastor da Nazarena em Curitiba, em Campinas, meu amigão, ele falou: duro é que você levou ele e ainda deu oferta. Ed, pelo amor de Deus, eu vou te contar uma história desse piá aqui, ó. Segure. Ele veio e pregou na nossa conferência e o pastor Milton, da comunidade Alcance, sentiu de chamar ele para conversar. Eu lembro como se fosse hoje. E chamou ele e falou assim: olha, Vitor, eu senti que eu tenho que dar uma palavra de Deus para você. Você é muito imaturo e o diabo vai usar a sua imaturidade para arrebentar. Ele ouviu, não deu ouvido. Eu lembro como se fosse hoje. Deus já tinha falado com o pastor Milton, da comunidade Alcance de Pinhais, para conversar com ele. O problema, pastor Leandro, que esses guri, eles estão pervertendo uma geração inteira. Aquele que falou palavrão em cima do púlpito, tal do Pablo Marçal, que mandou o povo ir se fu em nome de Jesus, e o povo bateu palma. A minha preocupação é o povo batendo palma com uma coisa dessa. Mas irmão, aí... Esse é o momento de que o diabo vai... O pastor Leandro falou de Netflix, não sei o quê, mas o diabo vai distrair o povo de Deus nessa hora. Mas, mas é também cumprimento bíblico. Amontoarão para si doutores, mestres, né, pastores... que falarão coisas alguém está agradáveis preocupado. Pastores, deixem isso para lá, só os vencedores serão arrebatados. Até ali uma moça aqui que escreveu, né? Pastores, preguem. Na verdade, a gente acaba conversando aqui como se estivesse falando na nossa sala de casa. Gente, né? Não tem nada a ver. Veja, isso agora, isso que ele falou, nós temos que blindar nossa juventude. Isso é grave, isso é sério. Nós temos que dizer o que é que esse rapaz falou no vídeo dele, na live dele contra a Bíblia, é uma coisa absurda. Um absurdo. Por favor, vocês são jovens, líderes de jovens, fujam disso. Mas e os pais, porque você lembra que quando Jonas foi a Nínive, ele foi levar o juízo de Deus, mas o povo se arrependeu. Uma geração depois,
o profeta Naum escreve isso, Deus trouxe juízo sobre Nínive, porque aquela geração de pais foram omissas, não ensinaram sobre o temor a Deus. Então é importante sim que nós, né, mais jovens, venhamos a falar para os jovens, venhamos a falar para esses pais que têm filhos também, que eles devem ensinar o temor em casa. Então, como nós não temos... Eu, por exemplo, sou pastor de uma igreja local, como é que eu vou orientar os meus Olha, aqui? gente, tem muita gente aí que fala mal do Lucinho, porque o jeito dele... Mas o Lucinho, ele vem direto na nossa igreja, nos eventos, é uma das pessoas mais humildes que eu vi. O cara humilde, gente. O cara cuida para ser ético. Entendeu? Então, a gente que é itinerante, a gente tem que entender que a gente tem que ajudar o pastor local, não atrapalhar. Então, tem pastor itinerante que ele ajuda a gente a pastorear. Por quê? O problema é que o cara vem e prega na nossa igreja, depois o povo vai assistir ele no YouTube. No YouTube ele está despregando tudo que a gente prega na igreja e atrapalhando o nosso trabalho. Agora, outra coisa, pastor Ânimo, já que a gente estava falando de trabalho social. Então, vamos lá. Um monte de barbaridade na internet. Cadê as igrejas que não ajudam as pessoas? Meu Deus, se a igreja vai lá e publica que está ajudando, vão chamar a gente do quê? Né? Tá mandando... Porque a Universal publicou, a Universal arrecadou 30 toneladas, não foi? Gente, as igrejas estão trabalhando. Mas aí eu já vi vários posts no Facebook. Aí quando eu leio isso aí, geralmente eu já deixo de seguir a pessoa, né? Facebook tem muita... acaba sendo uma vitrine ali de coisas que não edificam. Mas as pessoas estão... Cadê as igrejas agora para converter os dízimos em cestas básicas? Olha, isso é importante você falar. Deixa eu falar. Teve um pastor que fez um vídeo dizendo para o povo pegar o dízimo deles, pastor de igreja, e transformar em cesta básica. A última vez que quando eu li isso na Bíblia, eu li da boca de Judas. Foi Judas que falou isso. Por que não vendeu isso e deu para os pobres? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O dízimo não é de pastor nenhum. É do Senhor. Ok? Então, ninguém pode negociar com isso. Não importa a opinião que você tem. Não vamos entrar nessa questão do dízimo aqui. No entanto, a gente tem que transforme seu dízimo em cesta básica. Quem fala isso não dá um centavo para pobre. Não. Porque quem ajuda pobre, ele é liberal na igreja. Você sabe que teve um período, a minha esposa veio ali, Leandro, tem tanta gente pedindo para ser teu amigo no Face. Eu, às vezes, não conheço a pessoa, não tem ninguém em comum, eu não aceito, eu não sei quem é. Né? A gente sabe que a gente acaba sendo figura pública, mas aí, esses dias atrás, a gente aceita. Mas como é que uma pessoa... Aí são os haters, né? Você lidar muito com isso, porque você é reconhecido. Então, como é que uma pessoa pede para ser teu amigo, sabendo qual é a sua ocupação, qual é o seu pensamento, quais são as suas, não é, atividades com relação à fé? Como é que uma pessoa já entra querendo te detonar com relação àquilo que você faz? Então, hoje o mundo está muito chato nesse aspecto. Pastor Leandro, vamos responder algumas perguntas, porque senão os irmãos vão citar. Ô, Glauco, se o meu pastor não ensina escatologia, o que deve fazer? Querido, escatologia é o ensino mais terrível da Bíblia. Não condene seu pastor por não ensinar escatologia. É terrível. Então, assim, tem várias maneiras. Peça para ele você estudar e etc. A maioria dos pastores que eu conheço, o pastor Leandro é um mestre na palavra. Agora, tem pastores que são simples. Né? Tem pastores que são simples. Se o seu pastor não ensina escatologia, não é porque ele não crê, não. Pode ter certeza. É porque, gente, vou te falar. Tem cursos para ensinar escatologia, gente. Não é todo mundo que fez curso. Então, é uma situação delicada. Não desvalorize seu pastor porque ele fala errado, ou porque ele é simples no modo de ensinar. É o seu pai que Deus colocou. Né? Aqui tem algumas perguntas. As igrejas do mundo, não só no Brasil, estão envergonhando a Deus. Não estamos proclamando o verdadeiro evangelho. Deixa eu te falar aqui, ô Marcial, não concordo com você que as igrejas do mundo estão envergonhando a Deus, não. Quando você fala as igrejas do mundo, você está pondo no mesmo pacote. Irmão, ainda tem 7 mil que não se dobraram. Tem homem de Deus demais nesse mundo. É que o falso profeta, ele faz barulho.
Só que tem homem de Deus demais nesse mundo. Como que você pode dizer que as igrejas do mundo... O certo é você dizer, algumas igrejas, parte das igrejas estão escandalizando. Mas nós temos homens de Deus seríssimos, gente de oração, gente de Deus, gente crente e etc. Então, olha só. Aí tem pré-milenismo. Aí ficou bom, hein? Vai aumentar a audiência. O que é pré-milenismo? Pré-milenismo é uma linha teológica que crê que Jesus volta para estabelecer o milênio. Pós-milenismo é uma linha teológica que crê que primeiro a igreja estabelece o reino e aí Jesus volta. A milenista crê que já estamos no milênio. Que não é um milênio literal, né? Que é uma linguagem tipológica. Então, o milênio, para quem é milenista, ele vai dizer que foi após a ressurreição de Jesus até os dias que nós estamos, né? Que então virá o juízo. Então, esse milênio para o amilenista é um milênio não literal, ele é um tipológico, não é? Já que a Bíblia também permite esse tipo de interpretação dentro da escatologia. Alguém falou lindo gatinho. Ô, Jesus, vou nem falar de gato, que eu não gosto de gato. Ô, você viu como é que cresce, como é que nasce um boato? Vou explicar para ti. Quando a gente estava falando aqui de um colega nosso, nós não mencionamos o nome. E alguém lá em cima perguntou assim, é o Caio Fábio? Aí o outro disse... Falou, era o John Piper. O John Piper. Falou, era o John Piper. Aí eu tive que entrar para defender o John Piper. E olha que na nossa live está o Malafaia, o Caio Fábio e o John Piper. Tudo aí assistindo. Alguém perguntou, a mulher que gera o filho varão é a igreja fraca e o filho varão é a igreja forte? Não, gente. Veja, a mulher que gera o filho varão, ela tem um duplo significado. No primeiro momento, ela representa Israel, porque o dragão se levanta contra ela para matar o filho e ela é levada pelos anjos para o deserto. E no segundo momento, ela é a igreja que também gera Jesus hoje e também é perseguida. Teve um rapaz aí que falou sobre dizimar em outra igreja. Eu não sei se... eu vou falar por mim, não é? Eu tenho pastores na região que... Não faz sentido. Você está na igreja, então, só porque você gosta de tocar ou gosta dos amigos? Não. Não, ele está dizendo aqui, ó, voltando aos dízimos, minha igreja tem templo próprio e é de porte médio. Dizimei em uma igreja de porte menor para ajudar o aluguel do templo. O que vocês acham? Eu vou falar por mim. Eu sou pastor de uma igreja local, tá? Nós abrimos uma obra nova, que é um trabalho pequeno, em setembro, aqui num bairro, e desde então, sou eu que faço os cultos aos sábados, são poucas pessoas. Então, a despesa média é R$ 1.600 com aluguel, o condomínio e luz e água. A água está inclusa no condomínio, né? Então, eu não consigo pagar o aluguel com a arrecadação, mas como eu sou pastor de uma igreja sede, né? Então, eu tiro o recurso da igreja sede. Quando falo eu falo administrativamente. E coloco na igreja de aluguel. Agora, sim... Pode continuar, mas cada pergunta, pelo amor de Deus. Então eu vejo assim... Eu congrego na igreja de um pastor divorciado. Irmãos, eu não vou responder isso. Vocês estão doidinhos para dar BO à live. Vamos pedir oferta aqui também, vamos lançar... Nossa, Deus. Vai lá, continua, pastor. Então assim... É complexo para quem realmente paga aluguel. Nós sabemos que é um tempo bem difícil, não houve nem preparação para isso, não é? Mas quanto a dízimo, você deve dizimar onde você é membro. Mas você pode contribuir com outras obras. Como não? Você pode contribuir com o trabalho evangelístico do pastor Hernani, não é? Com o trabalho evangelístico dele, com o material dele, ajudando o ministério dele. Agora, quem é membro da igreja dele deve dizimar na igreja dele. Quem é membro de uma igreja local, que seja com aquela que paga aluguel ou não, dizime na sua igreja. Contribua. Contribuir, você pode contribuir de muitas formas. Tem uma pergunta boa aqui, pastor Leandro. Dá a sua resposta. Quem são esses diversos brancas que vieram de grande tribulação? Haverá salvação na grande tribulação? Rapaz, que pergunta boa. Olha,
os que são de vestes brancas, né? Que tem até duas passagens que falam sobre que são salpicadas também, né? São os salvos, não é? Agora tem que ver que tempo, não é? Porque daí você tem que entender na linha escatológica existe a interpretação que pode ser os salvos Os judeus. Exatamente, não é? Porque são duas. Quem falou isso deve estar falando do texto lá de Apocalipse, capítulo 4, se não me falha a memória, o 3. Apocalipse 7,14, de vestes brancas que vêm da grande tribulação. Mas no 3 também tem, né? Deixa eu só explicar aos irmãos. Tem várias linhas teológicas disso. Pastor Edmar, a carruagem de Elias, o motor era turbo ou aspirado? As perguntas estão assim, mas vamos lá. O pessoal quer treta. Eles querem treta. Live é bom demais por causa disso. Mas as vestes brancas. Esse Edmar é eu de BH? Apocalipse 7,14. Eu creio, aqui comigo. É boa pergunta que alguém perguntou se dízimo é tempo da lei. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma live só sobre isso, que essa live é boa, polêmica de dízimo. Não dá para responder aqui agora. Dízimo não é tempo da lei, porque Abraão dizimou antes da lei, 430 anos antes da lei. Não é da lei. Não é lei cerimonial, faz parte. Não é lei cerimonial. Então, mas vamos lá, preste atenção. Eu creio que esses que vêm de grande tribulação, vocês precisam entender que a grande tribulação ela é um período de 490 anos. As 70 semanas de Daniel. Então, já tem um monte de crentes que vem vindo de perseguição de grande tribulação. Eu aqui comigo. Se eu sou dispensacionalista pré-tribulacionista, eu tenho aqueles que creem que quem ficar do arrebatamento vai ter uma segunda chance. Eu não creio. Por causa da parábola das virgens, os dias de Noé, a porta da graça está aberta, mas bateram lá na porta as 5 virgens loucas, falaram, abre-nos, e o Senhor disse, não vos conheço. Mas creio que a salvação volta para os judeus, porque eu sou pré-tribulacionista, dispensacionalista. Agora, se a igreja passar pela tribulação, também não tem segunda chance. Jesus voltou e acabou. Aí vai ter salvação durante a tribulação. Ok? É que tem centenas de perguntas diferentes, né? O Vinícius aqui, o irmão do Anderson, está dizendo, pastor, ele está dirigindo para mim, né? Nelson, faz a pergunta de novo. Você falou que você está com raiva. Não, Nelson, vai orar. Fica com raiva não, Nelson. Faz a pergunta de novo, porque já foi lá para cima, centenas de perguntas. Vai lá, pastor Léo. O Vinícius está pedindo aqui, depois da quarentena, se dá para fazer um retiro para os maridos voltarem ao normal, né? Tem os maridos aí. Será que é só os maridos ou as mulheres também estão sofrendo bastante, né? Agora o pastor perguntou de novo ali, homem, a carruagem de essa aqui, não? Não. Cadê? Ele perguntou. Ou não, o pastor Nielson tem que perguntar. Ô, Christian, você está trancado em casa aí, Christian? Lá de Massachusetts, lá de... Esqueço o nome da sua cidade. Né? Gente... Estão pedindo para te pregar o trono branco de novo. É muita coisa. Você tem que... É muito tema. Mistura muita coisa aí. Dízimo. Quem aceitar o sinal da besta? Quem aceitar o sinal da besta rejeitou Jesus, já era. Está na Bíblia. Tudo que é obrigatório tem que ficar com o pé atrás, né? Tudo. Então, assim, como que você sabe que vem uma marca da besta? É quando você não puder comprar ou vender. Quando você não puder comprar ou vender, então aí você pode ter certeza. Aquilo que está na China lá do QR Code, se isso se tornar global, pula fora, irmão. Pula fora. Alguém perguntando se eu tenho livro de escatologia. Irmão, está cheio de pregação de escatologia. Você tem que falar...
Aliás, eu quero aqui acreditar uma coisa, hein? Eu acho que eu devo ser o único seguidor teu aí que tem todos os livros, hein? Desde o Eu levo na Candelabro. sua casa, sua gente é amiga há 30 anos, rapaz. E detalhe, E outra, eu... fora quando você vem aqui, rouba alguns também, sai correndo mentira. com isso. Ó, e a última vez que você esteve aqui, que você pegou um e Um, levou o Candelabro. esse foi o primeiro livro. Candelabro. Esse é Não, Relíquia. tu fez o remake aí, o novo, né? O Anjos e Demônios, não? Qual é o nome do livro que você escreveu? É. Ó, pastor Leandro, é muito bom aqui essa pergunta do Felipe Batista. Ela é Opa, até fala. séria. Os pastores vão ter muito trabalho com maridos e mulheres. Olha, o divórcio aumentou 30% e o espancamento aumentou. É verdade, a agressão familiar e violência doméstica e exploração sexual com as crianças aumentaram. Eu não sei o que, é que a gente está cobrando, mas está cobrando. Mas tem uma pergunta aqui que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi essa pergunta. É inédita. Pessoal, vocês estão pedindo aí os livros? Todo mundo é fácil. Entra aí, editoravem.com. Lá tá tudo lá para vocês. Vamos continuar a live aí, que ela tá muito boa. Peraí, ó aqui, ó. A Joia perguntou: vai nascer criança após o arrebatamento? Essa pergunta eu nunca vi na minha vida, cara. Não, sem ser... Gente, deixa eu explicar. Vocês precisam entender que o arrebatamento não é o fim do mundo. É. O arrebatamento, o fim do mundo nem é a volta de Jesus, nem é o arrebatamento e nem é o milênio. Eu ia Depois recomendar do a novela milênio que da vem o Record. trono branco. Não, é interessante essa pergunta, no final. Eu nunca vi ninguém perguntar, né? Ó, vai nascer criança depois do arrebatamento? Vai nascer. Vai nós morrer não... a terça parte da humanidade. Vai entrar gente para o milênio. Não, e detalhe... Alguém me perguntou se o arrebatamento é só para os vencedores. O arrebatamento é só para a igreja que perseverou, só para a igreja vencedora. Isso aqui, ó, outra coisa aqui que falaram aqui, ó, o Malafaia disse que pode colocar o chip. Será que isso é verdade? Não pode, não deve ter dito isso. Não, é fake. É fake. Vamos cuidar, gente, vamos cuidar. A Elisandra mandou aqui, ó, editoravem.com, não é? A propaganda aqui, fazer um merchan. Claro. Tem lá. Os Qualquer coisa, se não tiver 144 estoque, se não tiver estoque, eu vendo o meu aqui. Você vende o seu por R$100 cada. Os 144 mil, quem será? 144 mil são 12 mil de cada tribo. Tá aqui, o ladrão da noite. Ó, vou mandar pela live para vocês aí. Ó. Tá? Aqui, ó. Você acredita que é literal ou tipológico? Não, eu acredito que é literal. Eu sou literalista. São 12 mil de cada tribo, os 144 mil. 12 mil de cada tribo. E aí cumpre o que Paulo falou, que todo Israel será salvo. Ok? Então, o Senhor vai salvar 12 mil de cada tribo. Quando eu brinco que os 144 mil são virgens, é porque eles não se contaminaram com mulher. Então, são virgens mesmo, tá? Só o arrebatamento irá gerar arrependimento nos que ficarem. Gente, arrebatamento não vai gerar nada em quem ficou, porque quem ficou vai seguir o anticristo pelo engano. Ele não vai acreditar em arrebatamento. De alguma forma, haverá um engano. Pastor Leandro, responda alguma aí. Um perguntou se o livro era bom. É bom. Não vou entrar em polêmica. Vai lá. Aqui, ó, o Reine, eu não sei se a pessoa está perguntando, né? Mas é o Reine agora. Bom, aí seria a milenista, né? Olha, deixa eu falar para vocês. A doutrina calvinista, agustiniana e católica crê que o milênio é agora. Gente, como é que nós estamos no milênio e o coronavírus vai matando um monte de gente? Ó, põe a cabecinha no lugar. Na verdade, tem fundamento para a pessoa crer e não crer, né? Você crê no arrebatamento, mas... tem gente que tem aqui agora? O novo livro da teologia de John Wesley chegou na editora.
Senhor, salva-me. O pessoal está perguntando. Lindo, maravilhoso. Vai lá, pastor Leandro. Tem já de estoque? Já tem. Se não voltar a quarentena, eu vou aí em Curitiba buscar, hein? Eu sei disso. Será que pode, não? Pode Rapaz, viajar? a gente tá quase pegando o carro para ir passar uns dias aí em Concórdia, que nós estamos aguentando mais. Vem embora. Nosso Deus, rapaz. Vou te falar uma coisa, tá terrível, hein? Agora você falou uma coisa aí, porque pode acontecer de existir barreiras nos estados, né, epidemiológicas. A gente não sabe. Eles perguntam se você tem coronavírus ou não. Mas se eu mostrar minha identidade, ó, eu vou dizer assim, ó, cara, aqui não tem corona, aqui é Lorenzetti. É Lorenzetti. Mas aí tem pergunta aqui, ó. Olha que interessante essa pergunta. Faz um sorteio desse livro. Ó, vamos fazer o seguinte. Durante a semana eu vou fazer uma outra live, eu e o pastor Leandro, a gente sorteia uns livros, tá bom? Qual é a diferença entre rapto e arrebatamento e a volta de Jesus? O arrebatamento é secreto. A volta de Jesus todo olho verá. O arrebatamento é antes da tribulação. A volta literal de Jesus é depois da tribulação. Ó, tem um aqui, ó. Hernani, deixa o Lorenzetti falar um pouco. Mas é que o meu Lorenzetti é só 2 estações, então ele é às 4. Você sabe que não vou fazer essa piada, não, porque não dá. Eu conheço as suas piadas, não faz que vai cair a audiência. É aquelas que você aprendeu com seu pai. Meu pai. Você sabe que eu brinco com a situação do meu pai. Minha mãe faleceu em maio de 2012, né? E minha mãe faleceu, eu lembro que uma semana eu fiquei com meu pai. Isso é para quem é casado aí, né? Há algum tempo já. E a minha mãe... Meu pai chamava minha mãe de bússola. Bússola, bússola. A Zélia é minha bússola, a Zélia é minha bússola, minha bússola. Então, tudo que minha mãe pedia para ele fazer, ele fazia. Então, uma semana depois da morte da minha mãe, né? Meu pai chorava muito, né? Que minha bússola morreu. E, por fim, meu pai, 30 dias depois, ele conheceu, né? Já conhecia, né? Uma outra viúva que se tornou, eu brinco sempre nas palestras para casais, né? Ela se tornou o GPS de última geração na vida do meu pai. Porque minha mãe era só bússola, né? Então, hoje o meu pai, com 78 anos, né? Para vocês verem, meu pai vai fazer 7, 8 anos que está com a dona Ruth, né? 78, 79 anos ele vai fazer. Viaja, passeia. Tem assim, ó, esse negócio de dizer que... O que falou, amor? Falou? Ela tá falando alguma coisa aqui. Vamos mudar o assunto. Rapaz, eu leio. Agora o povo já está na política. Se vocês for na onda do povo, acaba tudo. Do quê? Não, agora já estão na política. Quer que a gente fala do Moisés, do Dória, do Bolsonaro? Gente, ó, eu não sei, mas se dependesse do Moisés em Santa Catarina, o povo tava no Egito até hoje. Tá igual a piada que fizeram do Malafaia e o Paulo Júnior, né? Você viu? Não vi, não. O Paulo e Silas da Bíblia eram amigos. Paulo e Silas. Verdade. Ali tinha que ser ali tinha que ser Paulo e Barnabé, então. Paulo e Barnabé que vivia brigando, né? Verdade. O duro é saber quem que é o Barnabé e quem que é o Paulo, né? Essa geração foi abandonada por Deus, discípulo. Olha, nós temos características que essa geração, ela é de todas a que mais pecou em todas as eras. Só para vocês terem uma ideia, mata-se mais cristãos hoje do que na época do Império Romano. São 50 mil por ano. É muito sério isso. Muito sério. As pessoas não pensam nisso, né? Quando a Bíblia fala sobre ódio e tortura, meu Deus, como tem. Olha, Joel Rocha, Curitiba é uma cidade, porque Curitiba é uma cidade conhecida por que satanistas. É verdade. Curitiba é a cidade mais ocultista do Brasil. Aqui Hernani, tem muito satanista. Aqui, rapaz, vou ser bem sincero, nem precisa, cara. Porque tem uns crentes, cara...
aqui não precisa mais de satanista aqui na minha cidade. Já tem uns crentes que já fazem bem esse papel, cara. Não precisa, não. A, a carruagem que levou Elias... O Alex, vai caçar o que fazer. Ó, pior que não é o Alex. Eu tô